sou eu? Por que eu existo? Por que o mal existe? Por que eu não sinto paz? Por que eu não sou feliz? Eu só queria desaparecer. Pensamentos depressivos e questionamento que nunca acabam. Quando as respostas não fazem sentido nem mesmo para você, saiba, Jesus entende você. Ele diz, venham os que estão cansados. E onde reina a depressão, a tristeza e a solidão, eu farei jorrar fonte de alegria. Deus, nós estamos hoje com a nossa quarta palavra do tema Unlockdown. E hoje nós vamos falar, como já vimos no vídeo, né, sobre solidão e depressão. Solidão, depressão é algo que eu acredito que pelo momento que nós estamos vivendo, né, deveria ser algo mais ouvido, mais falado, mais comentado. Nós temos falado muito e temos ouvido muito, né, por conta da pandemia, se falar em desemprego, né, nós temos ouvido muito falar, né, nas necessidades, né, das pessoas. Nós temos ouvido falar muito, em muitas situações, em vacina. Mas não é que não tenha sido falado na questão da solidão e na questão da depressão. Mas se fala muito pouco, né? Se fala muito menos, né, do que verdadeiramente ela tem acontecido. Se nós formos compararmos, né, a proporção, nós vamos ver aqui, ó, que segundo um estudo, né, elaborado pela UERJ, em 2020, o volume de busca na internet, né, por pessoas querendo entender mais sobre ansiedade, já é maior do que todo o acúmulo nos 10 últimos anos anteriores. E mais o caso de depressão se dobrou mais, de 23 anos para cá. Nunca se ouviu falar, né, em tantos casos, num aumento assim tão brusco, né, tão grande, né, nesses casos, como aconteceu, né, de 2020 para cá. E isso pouco tem sido falado. A OMS, Organização Mundial de Saúde, já aponta o aumento dos índices de suicídio, depressão, uma preocupação excessiva, de medo, ansiedade, violência doméstica, fragilidade das redes de proteção, e um uso, né, abusivo, né, de álcool e de outras drogas. Nada disso, né, é comum nós ouvirmos falar. Há um apelo muito grande, né, para que haja o lockdown, né? Há um apelo muito grande, né, para que as igrejas se fechem. Mas graças a Deus, né, tem sido de certa forma, né, porque nós estamos aqui, né? A igreja permanece aberta, né? O lockdown, né? Essa questão de estar fechado em casa hoje, né, tem sido diminuída porque a igreja já foi reconhecida como um órgão essencial. E por que será, né? Diante dessa pesquisa, diante desse resultado, né? Por que será, né, que a igreja é vista, né, é reconhecida pela maioria, graças a Deus, como um órgão fundamental, né, como é necessário estarmos abertos, com as portas abertas? Justamente pelo aumento, né, excessivo, anormal, né, inesperado de todos esses casos. Daí nós vamos ver a importância, né, de sermos igreja, de estarmos como igreja. E nós sabemos também, né, que há casos de depressão, né, mesmo muitos
né, que vivem dentro da igreja, muitos que estão dentro da igreja. E nós vamos estar conversando um pouco sobre isso. Nós vamos ver alguns pontos, né, o que ajuda a desenvolver essas questões, né, e vamos ver como nós conseguimos buscar, né, de forma inteligente, né, precoce até mesmo, né, sair dessas situações. Eu quero ler com vocês lá no livro de Hebreus, Hebreus 4, 15 e 16. Se o irmão puder projetar aqui para mim. Hebreus 4, 15 e 16. Então vamos lá. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. 16, por favor. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos fechar os nossos olhos. Você que quer receber muito de Deus, você que quer entender mais sobre isso, você que quer ser curado, sabe, dessas questões, ou você que quer ser um agente, sabe, de Deus, a levar cura às pessoas que se encontram aqui, assim, estenda as mãos para cá, vamos estar orando. Senhor Deus, nós te louvamos e te exaltamos, Pai. Engrandecemos o teu nome nessa noite. Te agradecemos por essa palavra, a qual nós vemos, Deus, que nós temos com quem contar, a qual nós entendemos que o Senhor é conosco. Pai, em nome de Jesus, e nós pedimos a Ti que é conosco, que está conosco nessa noite, para atuar, para se mover, para agir, para falar conosco, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Eu me disponho aqui, Senhor, para ser canal do Teu fluir, para ser boca do Senhor. Fala em mim e fala através de mim e alcance os corações. Leva o entendimento, leva a cura e leva a libertação nessa noite. Em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. E nós vamos ver aqui alguns pontos, né, que muitas vezes nos levam, né, à depressão, né, que são gatilhos, né, que pode nos levar à depressão e que pode nos levar, né, a um sentimento muito profundo, né, de solidão. E o primeiro ponto que eu quero ver com vocês hoje é vício em pessoas. Como assim, né? Como assim o vício em pessoas? Nós entendemos, né, pela palavra de Deus, nós entendemos por tudo que nós vivemos, nós entendemos pela direção que Deus nos dá, né, de sermos igreja, né, de que quando estamos em igreja é como nós estamos em família, né, que o Senhor nos dá uma família, né, quando nós fazemos parte de uma igreja. Como que pode, né, a questão do vício em pessoa, né, nos levar a questão, né, de uma tristeza muito profunda, de uma solidão e até mesmo de uma depressão? Acho que a primeira palavrinha, né, já diz tudo, né? Vamos tirar a pessoa e vamos ler antes vício. E nós também entendemos na palavra de Deus que tudo aquilo que nos leva à dependência, tudo aquilo que nos causa vício, ou tudo aquilo que se torna um vício na nossa vida, é algo negativo. Vocês entendem assim, gente? Vocês entendem? Vício é algo que te torna dependente. É algo que você não consegue viver assim, em paz, né? Viver desfrutando de tudo que Deus tem para nós, né? É numa dependência de um vício. Vício é algo que pode nos custar muito, até mesmo o vício em pessoa. Apesar de Deus ter nos feito, né, pessoas, né, que precisam, né, que têm essa necessidade, né, e que se faz importante se conviver, se relacionar, Deus nos fez, homens e mulheres, relacionáveis, não é verdade? Quantos aqui sabem disso? Quantos aqui entendem dessa forma?
Mas quantos entendem também que tudo que é excesso nos faz mal, nos causa danos? Glória a Deus, é isso mesmo. E sermos viciados, sermos dependentes de outra pessoa é algo que nos causa, que nos faz mal. Nós precisamos saber viver, saber ter momentos conosco mesmo. E fazer desses momentos, momentos prazerosos. Momento em que nós estivermos e nos depararmos somente com a gente, fazer um momento agradável e trazer desse momento a presença de Deus. Porque, na verdade, em nenhum momento, nós que temos Deus, nós que buscamos a Deus, nós que temos intimidade com Deus, em nenhum momento nós estamos totalmente sozinhos. Não é verdade? Mas é natural, que nós tenhamos pessoas físicas, É natural que a gente tenha esse desejo. Eu confesso para vocês que eu mesmo, já fiz essa oração em um momento em que eu estava muito angustiada, porque se vocês não sabem, eu também fico angustiada. Eu me angustio muitas vezes, Eu sinto tristeza e em momentos assim, eu já fiz oração pedindo, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu amo estar contigo, e eu coloquei para o Senhor a necessidade que eu tinha, de ter alguém fisicamente para rir, para chorar, para jogar a conversa fora, para compartilhar das dores, um amigo, uma amiga, Eu já fiz essa oração. E se você não fez e você tem falta, é lícito, é correto fazer. O que não é correto, é você viver uma dependência, você não conseguir viver, você não conseguir estar bem por em alguns momentos estar só. Você não se sentir feliz, não se sentir completo quando está sozinho. Quando esperamos desesperadamente por alguém, estamos nos predispondo à dor e ao sofrimento. Quando a nossa alegria, quando a nossa satisfação, quando estarmos completos, estar ligado à dependência de uma outra pessoa, isso já é um sinal de alerta, isso já é um sinal vermelho, sabe? A todo tempo, já o Senhor, de alguma forma, de alguma maneira, tem nos sinalizado. Ele mostra para mim e para você quando algo não vai bem. Quantos aqui muitas das vezes sente Deus falar ou Deus mostrar quando seu sentimento, suas atitudes, as suas emoções não estão legais? Vocês conseguem sentir? Às vezes nós insistimos num sentimento, ou num pensamento, ou numa atitude errada, ou ruim, ou danosa para nós. Mas para quem tem o Espírito Santo, para quem busca um relacionamento com Ele, certamente Ele sinaliza, certamente Ele nos manda mensagem de uma forma ou de outra, nos mostrando que não está legal, que algo não está bem, que a gente precisa parar e analisar. A gente precisa parar e olhar para dentro de nós, e tentar nos entender, e tentarmos entender por que daquele sentimento, o porquê daquela emoção, tão aflorada. Nós temos esse direito, nós temos esse dever, o dever de buscar a nos conhecer, de buscar estar em paz conosco mesmo. Depressão é uma doença que afeta as sinapses neurais e é como se faltasse um salzinho no cérebro. O depressivo fica enrolado, fica como se tivesse envolvido numa teia de negativismo, como se nada tivesse solução, como se não houvesse solução para os problemas dele. Nada é bom, nada é interessante. Pessoas depressivas se retroalimentam do negativismo. Aí, já é um sinalzinho, Já é um sinalzinho vermelho para nós, Quando a gente começa só a olhar para o ruim, quando a gente começa só a olhar para aquilo que não dá certo, quando a gente começa a olhar para o mundo, para a vida, para as cores, para tudo ao nosso redor de forma negativa, já é um sinalzinho de alerta, A gente precisa começar, a buscar
nos conhecer, a buscar, sabe, analisar nós mesmos, né? A palavra de Deus já diz, né, que nós precisamos examinar a nós mesmos. E não só na questão da ceia, né, mas em todos os momentos, né? Tudo aquilo que a gente começa a ver, né, se tornando excessivo, né, que começa a nos causar angústia, mágoas, dores, né, sentimentos, sensações, né, e nos colocar em situações, né, anormais, em situações atípicas, em situações muito diferentes, né, nós precisamos parar, né, e começar a analisar e buscar ajuda. E buscar ajuda. Nós vemos que nenhuma dependência é saudável, nenhuma dependência de pessoa, né, é saudável. Apesar de termos sido criados, projetados, programados para nos relacionarmos. Amém? Glória a Deus. Existe alguém que entende você. Porque não há nada que você tenha passado ou esteja passando que ele mesmo não tenha sido precursor. De quem vocês acham que eu estou falando? De alguém, né, que tudo que nós passamos, que tudo que nós vivemos, que emoções, sentimentos, dores que nós sentimos, de alguém muito especial, né, que antes de nós, né, que já passou por isso, que entende, né, que pode verdadeiramente nos entender, que pode verdadeiramente nos conhecer. Quem vocês acham que eu estou falando? De Jesus, exatamente. Essa pessoa, Jesus, a pessoa de Jesus, nós necessitamos ser dependente. E nós precisamos entender que toda e qualquer dependência, né, excessiva de uma outra pessoa, independente de qual seja a situação, né, te leva, né, a uma certa idolatria. A palavra de Deus diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Às vezes a sua dependência pode ser do seu marido, sua dependência pode ser do seu filho, a sua dependência pode ser da sua mãe, do seu pai, da sua irmã. Não importa. A não ser quando é um bebê, né, que é totalmente dependente, que ainda não sabe, né, nem pensa, né, não entende ainda nada, né, ele é totalmente dependente, mas a partir do momento que nós temos entendimento, né, até a criancinha mesmo, né, já é importante, é interessante que quando eles começam, né, a se desenvolver, né, e já ter a sua independência, a gente fala, olha, já é todo independente, já aprendeu a amarrar o cadacinho, olha, já sabe escolher a sua roupinha, já aprendeu a tomar banho sozinho, agora está escovando os dentinhos, né, começa já a se tornar, né, alguém que é independente em algumas áreas. E nós precisamos, né, você vê, desde pequenininho, né, já começa a ser ensinado, a gente já começa a aprender essa questão da independência, porque isso é algo saudável, isso é algo que faz bem. Ser independente não quer dizer que nós não podemos relacionar. E precisar se relacionar não quer dizer que nós devemos ser dependentes das outras pessoas. São situações, são coisas diferentes. Nós precisamos aprender a nos relacionarmos e também precisamos aprender a nos individuar. Também precisamos aprender a estar só, a agir sozinho, a pensar e sentir por nós mesmos, a tomar nossas próprias decisões. Amém? Até aqui tudo bem? Nós precisamos sempre, né, lembrar que nós temos um amigo, que nós temos alguém, sabe, que nos entende. Sabe por quê? Porque muitas vezes, né, os nossos amigos não nos entendem. Muitas vezes, nosso marido, pai, mãe, né, as pessoas que nos cercam não conseguem entender. Às vezes as pessoas não conseguem entender a nossa amargura, a nossa dor, o nosso ponto de vista. E tudo bem, é normal. Essas pessoas que estão à sua volta são tão limitadas e têm dificuldades, assim como eu e como você. As pessoas que estão à nossa volta também são falhas. Mas Jesus, Ele é todo poderoso. Jesus, Ele é perfeito. Jesus, apesar de entender, de ter sentido e ter passado por tudo que nós passamos nessa terra, né,
Ele venceu, ele rompeu, ele não pecou, ele não se deixou ser vencido por isso. E através dele, e através da nossa dependência, e através da nossa unidade, e através da nossa ligação a ele, nós podemos vencer também. Amém? Jesus entende você. Nunca se esqueça. O segundo ponto, muito importante, é a nossa autoimagem, a forma como nós nos vemos. Quando falamos sobre autoimagem, estamos falando sobre o conceito que você tem a respeito de você mesmo. O que você pensa a seu respeito? O que você pensa de você? Como você se vê? O que você acha, sabe, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas vontades, do seu gosto? Você consegue se respeitar? Você consegue se aceitar? Você consegue se amar? Ou você vive buscando para tudo na sua vida referência nos outros? Ou você não consegue, sabe, apesar de entender o seu gosto, você não consegue decidir, né, e optar, né, por aquilo que você realmente gosta. Você abre mão do seu querer, você abre mão da sua vontade, você abre mão daquilo que você realmente se interessa pela opinião das outras pessoas. Nós temos aqui um grande filósofo que fez um experimento com uma criança de entre 8 e 9 meses. Ele pegou e fez um risco, né, com batom vermelho na diagonal na testa de uma criança. E ele pegou essa criança e ele colocou essa criança diante de um espelho. Um bebê, né, a partir de 8 meses. Fez um risquinho com batom diagonal na testa e colocou essa criança diante de um espelho. E sabe o que ele observou? Não vale, a psicóloga não vale falar. Brincadeira, gente, brincadeiras à parte. Sabe o que ele observou? Que aquela criança começou a passar a mão na testinha, né, e tentar apagar, né, e tentar tirar, né, tirando aquele batom, aquele risco que estava na testa daquela criança. O que vocês entendem disso? O que nós podemos entender por isso? Aquela criança, um bebê, né, um bebezinho de 9, a partir dos 8 meses, né, já se olha no espelho, né, e já se conhece. Ela se olhou no espelho e viu que aquele risco ali não fazia parte, aquilo ali não era dela. Aquilo ali não era comum no corpo dela. Então, a partir, né, dos 8 meses, já é comum, já é normal, já é natural, né, que nós venhamos a nos identificar, a nos conhecer, né, a saber o que pertence a nós e o que não. Isso seria o normal. Mas a partir daí, nós começamos a receber tantas coisas, são tantas informações, e talvez para mim e para você, hoje, né, sendo algo físico, como um risco na testa, como uma espinha, né, ou como qualquer outra mancha diferente, né, que surge de um momento para outro, a gente consiga olhar e falar, opa, isso aqui não estava aqui, isso aqui não me pertence, isso aqui não é meu. Mas você sabe que existem marcas, existem riscos, né, existem feridas, existem coisas que vão surgindo dentro de nós, que muitas vezes nós vamos carregando, nós vamos tendo como nosso, né, que na verdade não são nossos. Coisas que nós recebemos de forma externa e nós começamos a dar vazão e começa a tomar conta e começa a fazer parte de nós e começa a nos transformar, começa muitas vezes a nos deformar. Podemos receber coisas positivas que vai nos ajudar a romper, a vencer, mas também podemos receber, né, coisas negativas. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber, né, qual imagem nós precisamos refletir. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos imagem e semelhança de... Eu quero ouvir mais alto, eu estou no Arena. A Bíblia diz que nós fomos feitos imagem e semelhança de...
Oh, aleluia! Todos sabem aqui, gente. Imagem e semelhança de Deus. Se por acaso algum de vocês não sabe, não entende isso, eu quero te dizer, Deus, um ser perfeito, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos criou, que formou cada um de nós. E falando em Deus que criou os céus e a terra, né, como foi que Deus criou os céus e a terra? Através do quê que Deus deu forma aos céus e à terra? Quem sabe me dizer através do quê? Eita, esse quer isso aí, ó. Queria ter um filho assim. Brincadeira. Isso aí, nota 10, Kelly. Através da palavra. Através da palavra. Com a sua palavra, Deus criou os céus e a terra. Deus disse, haja luz. E houve? E assim foi, quase todas as coisas. E quando Deus criou o homem? Foi através do quê? Como é que foi feito o homem? E Deus do céu. Vai botando 10 aí para ele, gente. Deus criou o homem com as suas mãos. Com as suas mãos. E como se não bastasse, ele soprou na narina do homem o fôlego da vida. Deus nos formou. Deus criou o céu, a terra, todas as coisas, animais, nananá, e Deus olhou e Deus disse que era o quê? Que era bom. Esse Deus é um Deus que tem estima, fala a verdade. Ele mesmo fazia, ele mesmo avaliava. E ele olhava e ele dizia, bom. Ele simplesmente falava, as coisas aconteciam, né, e ele olhava e ele dizia que era bom. Autoestima, é ou não é? E aí, quando Deus criou o homem com as suas mãos, Deus modelou, Deus desenhou, né? E Deus falou que era o quê? Muito bom. Não era bom, era muito bom. Então, nós vemos que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Que Deus nos formou de forma especial. Né? Nós olhamos para as árvores, nós olhamos para o céu, nós olhamos para a lua, nós olhamos e a gente fala, gente, que lindo. Não é verdade? Quanto muitas das vezes se sente inspirado e começa a adorar a Deus quando vê algo assim da natureza. Né? Eu sou assim, gente. Tem hora que o mar, então, oh Jesus, quando eu olho, oh Deus. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, eu glorifico e exalto a Deus. Sim, e Deus olhou e Deus disse que era bom. Mas quando Deus formou o homem, Deus viu que era muito bom. Até porque, né, nós somos imagem e semelhança dele. E nós falamos que somos imagem e semelhança de Deus e dizemos que Deus olhava aquilo que ele fazia e avaliava. E achava que era bom, e achava que era muito bom. Nós vemos que Deus tem autoestima. E quando nós vamos buscar, né, exemplos, comparações, referência para nós, por que nós buscamos, né, em homens e mulheres que são tão falhos, tão limitados como nós somos? Não que seja totalmente errado, não é isso. Mas eu digo porque normalmente o que leva a pessoa, né, à solidão, ao isolamento, à depressão, nesse ponto aqui, ó, de estar buscando referência, é porque começa a olhar para as outras pessoas e começa a julgar as outras pessoas muito melhor do que elas, ou do que nós, né? Nós olhamos e falamos, nossa, olha, aquela pessoa, nossa, tem um nariz assim, quando ela ri, o nariz nem ri junto. Que nariz bonitinho, nariz afilado, né? E a gente começa a olhar, né, e julgar os outros melhor, superior a nós. Nós começamos a olhar as pessoas e buscar referência nas pessoas e desejar o que as pessoas têm. Quando a gente começa a desejar o que a pessoa tem, é porque a gente não tem, não é? A gente começa a querer o que o outro tem, é porque a gente ainda não tem, não é verdade? E nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos entender que se há falta, ou se há algum desejo em nós, ou se nós devemos nos comparar ou buscar inspiração em alguém, para que nós venhamos ter total certeza, segurança e sucesso, nós precisamos nos inspirar em Deus. Nós precisamos olhar para Deus. Deus tem sido referência para a sua vida? Deus é referência para a sua vida? Glória a Deus, aleluias. Em Deus nós vamos olhar
né? E nós precisamos nos encontrar nele, nós precisamos nos inspirar nele, nós precisamos nos moldar a ele. E aí é sucesso. E aí é sucesso garantido, né? E aí é só subindo, é só avançando, aí é só conquista. Nós jamais vamos nos olhar, né, e nos sentir, sabe, incapaz, deprimidos, com uma baixa autoestima, quando nós nos espelhamos em Deus. Porque se nós olhamos para Deus, nós temos uma referência, né, de um Deus que sabe o que faz, que tudo que faz acha bom, de um Deus que tem autoestima, e nós podemos buscar isso nele, nós podemos buscar essa referência nele. Amém? Sabemos que o eu nasce a partir do outro, e o efeito de comparação, infelizmente, sempre vai nos rodear. Só que essa alienação sempre nos faz questionar o nosso próprio valor. A questão de estar olhando demais para o outro e valorizando demais o que o outro tem, né, nos leva à autodepreciação. Nós começamos a nos desvalorizar. Nós começamos a diminuir, né, aquilo que nós temos, né, desde as coisas naturais, desde a nossa formação, né, física, né, daquilo que Deus criou, que Deus desenhou para nós, né, a coisas materiais. Nós começamos a nos depreciar. Nós começamos, sabe, nos diminuir mesmo, né? E isso é um fator, né, perigosíssimo. Isso é algo que leva o homem e a mulher, né, a se deprimir, a se entristecer. Né? Quando nós olhamos para Deus, se algo que nós vemos em Deus, né, possa vir, né, comparar com o que nós fazemos ou o que nós somos, venha nos entristecer, tem jeito. Porque nele mesmo nós podemos buscar, né, o conserto, o refúgio, o perdão, a graça para alcançar e para chegar, né, a essa semelhança, que foi para isso que Deus nos criou e dessa forma que Deus nos formou. Amém? Lá em Gênesis 1, eu vou ler aqui para vocês, de 27 a 31, diz assim, ó, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança Deus o criou, o homem e a mulher. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Ele criou todas as coisas com a palavra. Mas quando ele fez o homem, ele fez com as suas próprias mãos. Para não ficar nas minhas palavras. Quando você começa a se relacionar com Deus e descobrir as expectativas que Ele tem a seu respeito, você começa a moldar a sua autoimagem para algo sólido. Porque enquanto a opinião da humanidade muda a cada 30 segundos, a de Deus é imutável. Olha que coisa forte. Olha que frase forte. Né? Muitas vezes nós pautamos as nossas decisões, né? Nós pautamos o que queremos, o que gostamos, o que pensamos, né, na decisão de uma outra pessoa. E aqui é incrível essa frase aqui, ó, que diz, ó, que a cada 30 segundos, né, nós, homens e mulheres, nós mudamos de opinião. Né? Aquilo que eu achava 30 segundos atrás, eu posso agora não estar achando mais. Mas Deus é imutável. Tudo aquilo que Deus escreveu, tudo aquilo que Deus disse, sabe, a meu e o seu respeito, sabe, é eterno, não muda. Nós precisamos pautar, sabe, as nossas decisões, as nossas crenças, as nossas escolhas, as nossas vontades, sabe, a vontade de Deus. Porque, como eu falei, é algo que é seguro, é algo que é sustentável, sabe, é algo que é para a eternidade, é algo que nos dá segurança. É algo que nos dá vida, é algo que nos traz alegria, é algo que nos leva a nos amar, a nos respeitar e a transbordar, sabe, esse amor? A transbordar essa aceitação. Eu acho lindo ver pessoas com autoestima, pessoas que jogam para cima, pessoas que, quando você chega do lado, né, quando você chega do lado para reclamar,
de algo que você tem. Ah, esse meu narizinho, ele sorri junto comigo. Né? E a pessoa fala que nada. Olha, assim que Deus fez, seu nariz é lindo. Sabe? E não, porque tem outras pessoas que você fala assim, não, e o meu cabelo? Que é assim, assado. E esse culote? E aí começa, gente. Aí é um mar, né, de destroços, né? Só depreciação. Né? Só o do outro é melhor. Né? Aquele olho azul, aquele olho verde, né? Que o pastor tinha, que não tem mais. Enfim, né? A gente começa a olhar para essas coisas, gente, vamos olhar para Deus. A vida não é como nós queremos. Você precisa entender que não vai ter tudo o que você quer e nem como você quer. Seus pais não serão como você quer que eles sejam. Seus amigos nem sempre serão tão amigos assim. Uma das angústias que acompanha as pessoas que sofrem de depressão e de solidão é uma desorientação, uma dificuldade de estabelecer valores, dificuldade de estabelecer objetivos e propósito. A vida não é como nós queremos, nem sempre é como nós queremos. E sabe o que eu entendo disso? A palavra de Deus diz, né, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz também, né, que quando nós pedimos uma coisa a Deus, né, Deus ele sempre dá algo muito melhor, muito superior. E muitas das vezes, quando as coisas não são como a gente quer ou como a gente espera, baseado nisso, baseado na palavra de Deus, nós devemos chegar à conclusão que elas são muito melhor, né, do que nós esperamos. Quantos aqui não já pediram algo a Deus, né, e não receberam, e as coisas não aconteceram naquele tempo, né, do jeito que você pedia, do jeito que você orou, você fez até 7 semanas de campanhas terça-feira, né, e as coisas não aconteceram, e você ficou frustrado, e você chorou, e você, né, se entristeceu, e tempos depois, Deus te surpreendeu com algo muito melhor, né, do que aquilo que você sonhou, do que aquilo que você pensou, do que aquilo que você imaginou, como a palavra diz. Quem nunca teve experiências assim com Deus? Eu já tive. Se você não teve, pode ficar ciente. Se você se relaciona com Ele, Ele ainda vai te surpreender muitas vezes. E é isso. Nós precisamos, sabe, entender que nem sempre as coisas vão ser do jeito que nós queremos e na hora que nós queremos. Tem uma historinha aqui, para ilustrar para vocês. Vocês conhecem aquele cachorrinho Snoopy? Conhecem, né? Aquele cachorrinho que fica deitadinho, dormindo em cima da casa. E tem uma historinha aqui que nos diz, né, que numa noite, eu creio que tenha sido uma noite de Natal, uma noite especial, Snoopy estava no quintal, né, onde ele residia, onde ele morava, onde ele tinha a sua casinha. E aí ele começou a olhar para dentro da casa dos donos, sabe? E aí ele começou a questionar, e aí ele começou a reclamar e a falar, olha, enquanto lá eles estão comendo baguete, eles estão comendo aquelas comidas deliciosas, aquelas comidas saborosas, eu estou aqui do lado de fora, comendo comida de cachorro. E ele, muito aborrecido, ele fez algo que era comum, que era de costume, ele subiu na sua casinha. E quando ele subiu na sua casinha, de cima do telhado, ele teve uma visão melhor, né? Que ainda que ele subiu, ainda com aquela expectativa, olhando para dentro da casa dos donos. E aí ele se deparou com aquela ceia linda em cima da mesa. E aí no centro da mesa ele viu um peru. Aquele peru assado. Quem ficou com água na boca aí, gente? Quem está com fome? Diz misericórdia. E você sabe a conclusão que o Snoopy chegou? Ele não falou assim, lá, vão comer até um peru, não. Ele falou assim, podia ser pior. Eu podia ser aquele peru lá, que eles estão comendo. Pelo menos eu estou aqui fora, né, mas tenho a minha raçãozinha, né, e tenho vida. O que nós aprendemos com isso? Qual é a lição que nós precisamos tirar disso? Né? Vamos ser altruístas, né? Vamos mudar a nossa forma de ver, vamos mudar a nossa forma de olhar, vamos tirar o nosso olhar simplesmente do negativo, das coisas que não estão boas, das coisas que não dão certo. Vamos ser gratos pelo aquilo que nós temos. Porque eu tenho certeza,
né, que se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver pessoas em situações muito piores que a nossa. É ou não é, gente? Pessoas que necessitam daquilo que nós temos, enquanto nós estamos reclamando e nos maldizemos por aquilo que o outro tem e nós não temos. Essa semana achei curioso isso, que eu recebi um videozinho falando um pouco sobre isso. Um homem reclamando, né, com o seu motorista, um homem num carrão, reclamando com o seu motorista. Eu queria ter não sei não, gente, nome de carro aí é muito chique. Fala aí fala um carrão mesmo. Top das galáxias, fala aí. Nave espacial não, gente, não serve. Tô falando de carros aqui. Vamos imaginar que seja esse, né? Mas ele já estava dentro de um carrão assim que nem eu nem você temos. E ele reclamando com o motorista falou para ele, com o motorista dele, com o chofer. E ele falou, olha, poderia ser pior, não sei o quê, né? Seja grato pelo que você tem. Aí, de repente, chegou um rapaz, falando, posso tirar uma foto? Não sei o quê. Nossa, meu sonho era ter um carro desse. Não sei o quê. Aí o cara ficou meio sem graça, viu, né, esse vídeo? Passaram por aí, né, na internet, essas coisinhas aí de WhatsApp. E aí, enfim, né, e foi até, isso foi passando, e o cara depois entrou num carro um pouco né, inferior ao que o do carrão, né, que queria um outro melhor ainda. E aí ele entrou reclamando, eu queria ter o carro daquele cara, estou com esse carro aqui, essa banheira, não sei o quê, e chegou mais à frente, né, ele viu alguém de bicicleta, e a pessoa de bicicleta também, queria ter o carro, que aquele que queria o carro, enfim, gente, já entenderam o fim da meada, né, e assim foi, até que o de bicicleta encontrou alguém a pé estava reclamando que estava a pé, mas tinha dinheiro da passagem, o outro estava andando, tinha dinheiro da passagem, enfim, misturei um pouco a história, mas é isso, até que o que já estava ferrado se encontrou com alguém, se deparou com alguém que estava numa cadeira de roda, que nem a pé, nem de bicicleta, né, nem nada poderia estar. E essa pessoa estava feliz. Essa pessoa estava agradecida por estar viva, por ter a sua cadeira de roda para se locomover. A moral da história é essa, não sei se eu contei direitinho a história, mas a conclusão foi essa, vocês entenderam, amém? Então nós precisamos valorizar aquilo que nós temos, ser gratos pelo que nós temos. Quando nós começamos a pontuar, a olhar para essas coisas, a olhar, sabe, aquele que nos criou e a pensar, nossa, ele me fez de forma especial, né? E foi de forma especial, e ele viu que é muito bom, né? Eu sou obra das mãos de Deus, eu não vou cantar aquela musiquinha, né? Que aos olhos do Pai, né? Que você é uma obra-prima, né? Mas que você possa começar a ouvir isso aí, sabe, na sua mente, no seu coração, e que você possa acreditar nisso, porque apesar de ser uma canção, uma musiquinha, né, que alguém compôs, isso aí tem tudo a ver com a palavra de Deus. Você e eu, nós verdadeiramente somos obras-primas, somos obras feitas, sabe, pelo maior artista, né, que é a humanidade, que o universo, que se pode hoje eternamente, né, vai ter se ouvido falar. Né, nós somos criação de Deus, nós somos o melhor de Deus, nós somos vistos por Deus como muito bom. Amém? A quarta e última coisa é que nós não podemos tamponar a angústia. Eu fui falar, gente, o que é esse negócio de tamponar? Quem sabe aqui o que é tamponar? Eu também não sabia, não. Aí eu já pegou o celular, eu pesquisei, fui olhar também, o que é tamponar? Não se pode tamponar a angústia. Nós não podemos cobrir, tapar, esconder, sabe? É camuflar, né? É a gente tentar fazer isso, pegar um outro sentimento, né? Uma outra situação e colocar por cima. Sabe aqueles remendos mal feitos? Sabe aquilo que a gente tenta esconder em vez de buscar resolver? Nós não podemos fazer isso com a angústia. Isso pode nos levar a uma depressão. Isso pode nos levar, né, a muitos males, a tudo que nós temos visto hoje. Nós não podemos, não tem como camuflar. Nós precisamos, sabe, o que nós não gostamos de fazer, nós precisamos colocar para fora. Nós precisamos trazer à tona. Nós precisamos tratar. Nós precisamos buscar cura. Porque isso liberta, né? Cura, é ficar bom, é estar saudável. Não é esconder, não é camuflar. Aqui tem o exemplo daquele Dom Juan, né? Aquela pessoa que tem baixa autoestima, né? Mas que vive, né, dando uma de
de galanteador, né? Aquela pessoa boa de conversa, aquela pessoa sedutora, né? Que faz tudo para convencer o outro. No fundo, ele quer esconder ou ela quer esconder aquilo que ela realmente é, ou aquilo que ela realmente sente ser. Não que ela seja, mas aquilo que ela se sente, sabe? Aquilo que dói nela. E isso não é legal. Esse tipo de coisa leva as pessoas a se sujeitarem, sabe, a muitas questões e muitas situações. As pessoas que têm uma necessidade excessiva de agradar, sabe, da opinião dos outros, sabe, de se espelhar nos outros, elas começam, sabe, a trilhar caminhos por onde elas, na verdade, não querem ir. Aquelas pessoas que se sujeitam a amigos, eu não sei, sabe, se é o seu caso. Você que está aí nos assistindo, de repente hoje você bebeu, né, para poder agradar alguém. Hoje você se drogou numa droga ilícita para poder ser aceito, para poder fazer parte da turma. O que é que você tem feito para poder ser agradável, para poder chamar atenção ou para poder se sentir parte? O que você tem feito? Do que você tem aberto mão, sabe, de lá da sua essência, daquilo que você realmente gosta, ou daquilo que você realmente deseja ser, daquilo que você realmente almeja alcançar. O que você está abrindo mão, sabe, para poder estar com as pessoas, para poder não ficar sozinho? Qual tem sido o seu preço? Ou qual tem sido o preço que você está pagando, né, para não se sentir isolado? Para esconder a sua depressão, para esconder a sua baixa autoestima, para esconder as suas angústias. O que você tem feito? Eu quero te dizer que o seu vazio, a sua angústia, a sua amargura é do tamanho do seu propósito. Deus nos criou, sabe, com um propósito. Deus nos criou com um dever, com uma missão, com um projeto. Todos nós temos um projeto de vida. E nós começamos a nos sentir angustiados, e nós começamos a tentar buscar em outras situações, em outras coisas, nós começamos a tentar resolver essas questões em áreas que não vão nos preencher, em área que não vai resolver a sua angústia, em áreas que não vão resolver o seu vazio. Aí começa a entrar em medicamento, começa a viver isolamento. Pessoas que não têm vontade nem de levantar da cama, porque buscou se realizar ou buscou se completar nas pessoas, nas coisas, em bens materiais. Sei que desde pequenininho nós aprendemos que ganhar dinheiro é importante. Eu quero te dizer, né, que a paz, aquilo que Deus tem para te dar e aquilo que verdadeiramente vai te preencher, o dinheiro não pode comprar. O dinheiro pode comprar para você uma cama, mas o dinheiro não pode te trazer o sono. O que é mais importante? Do que adianta você ter uma cama linda, chiquérrima, né? Aquele lençol de seda? Fala aí as coisas boas que pode ter na sua cama. Se ao deitar você passa a noite virando de um lado para o outro, você não tem sono, você não consegue dormir. Isso aí nenhum dinheiro, nenhum amigo, por mais popular, por mais like que eles tenham, por mais seguidores que tenham, eles não podem te oferecer. Eles não podem te dar. Você precisa transformar, você precisa transportar a sua vida. Você precisa entender, né, onde Deus tem te chamado para estar, o que Deus tem te chamado para ser, para que Ele te formou. O propósito não mora em desfrutar completamente. O propósito mora em desfrutar completamente da sua jornada. Não é simplesmente você viver, não é simplesmente você estar na igreja, é você ter uma vida plena, uma vida plena. É você se sentir completo, é você se sentir preenchido, é você estar cheio de Deus, é você se amar, assim como você diz e entende que ama a Deus. Amém? Vamos para a nossa conclusão. Eu quero pedir que você fique de pé.
nós precisamos abrir a porta, sabe, do nosso coração, para que Jesus verdadeiramente possa entrar. Só Ele é capaz de, sabe, nos preencher, de nos encher, de nos suprir, através da palavra de Deus, sabe, de nos ensinar a viver nesse mundo, a sobreviver, sabe, a todas essas situações, a vencer assim como Jesus venceu. Ele teve momentos em que não foi feita a vontade dele, ele teve um momento em que ele precisou se negar, ele teve um momento em que ele sofreu dores, em que ele sofreu rejeições, a ponto de ser crucificado. Jesus, ele foi cuspido, Jesus, ele foi esbofeteado, mas ele sabia do seu propósito. Jesus, ele tinha missão. Jesus sabia, sabe, de quem ele fazia parte. Jesus, ele conhecia Deus. Jesus, ele tinha vida, relacionamento, envolvimento com ele. Eu entendo que a depressão é uma doença. Eu entendo que depende de cura, de tratamento. Mas nós estamos falando aqui, né, de situações em que você pode evitar a chegar nesse ponto. Se a luz vermelha está acendendo para você, se você, sabe, se identificou com algumas dessas questões, se você vive na dependência dos outros, se você só vai onde as outras pessoas vão, se você não é capaz de se amar, de se aceitar, de estar só, para nesse momento. Ele, Jesus, te entende. E Ele não só te entende, mas Ele tem, sabe, o remédio, Ele tem a cura, Ele pode te ajudar. Abra o seu coração nessa noite. A palavra de Deus diz lá em Mateus 10, 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e você encontrará descanso. Abra o seu coração. Deixa Jesus entrar. Confessa para Ele. Não vai, sabe, tapar. Não vai tentar esconder os seus sentimentos. Não permita que você venha chegar a ponto de ter que se medicar. Não se permita chegar ao ponto de se isolar, de ter tanto medo, sabe, de ser tão inseguro, a ponto de ter vontade de, sabe, desistir da sua vida. Abra o seu coração. Jesus te entende. Ele te entende. Ele te ama. Ele pode te ajudar. Receba ajuda. Receba a cura. Receba a restauração. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele tem tudo novo para você. Ele te ama do jeitinho que você é. Ele se alegra em ti. Ele tem prazer em ti. Ele acredita em você.